qual vai ser a primeira profissão que vai ser extinguida com a inteligência artificial? Vamos lá, eu estou trabalhando, porque existem muitas pessoas que se desenvolveram no secretariado. O que essas pessoas podem fazer para se desenvolver mais? O que elas podem aprender de IA para mudar esse cenário? O que as pessoas não estão entendendo hoje em dia é que a IA é uma ferramenta. Então, não existem duas coisas. Acho que não existe mágica. Tem muita gente que acha que a IA vai resolver todos os problemas. E do mesmo jeito, a IA não sabe tudo que você precisa que ela saiba. A inteligência artificial hoje, ela é uma ferramenta, como o Guilherme trouxe. Mas ela é uma ferramenta que você precisa saber utilizar da maneira certa. Quem vai ser o primeiro a falar assim, qual a primeira ação que a pessoa precisa ter hoje? Pequeno e médio empreendedor, o que ele precisa ter como primeira ação para colocar IA no negócio dele? Miguel, você como empresário, CEO e dono da Next, como você utiliza inteligência artificial para maximizar seu negócio? Porque para quem não sabe, a gente é o maior usuário do nosso sistema, não consegue viver sem. O que assusta você sobre a inteligência artificial? Me lembrou uma coisa que eu e o Gui já falamos várias vezes, né? Mas vai lá, Gui, tua opinião polêmica sobre os gurus de IA, sobre os gurus de tecnologia. Eu quero o nome. Bora trabalhar, tropinha! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Ascensão Cast, o podcast oficial da Next Apps para você que é dono de negócio, é empreendedor, é empresário e quer aprender a utilizar a inteligência artificial no seu negócio para ter mais facilidade no seu dia a dia, para vender mais, para atender melhor. Hoje a gente vai te mostrar na prática como você vai fazer isso. E aqui do meu lado estão duas grandes celebridades da Next, os homens que estão construindo uma das maiores empresas de tecnologia para donos de negócio do Brasil. Antes de eu passar a bola para eles, eu quero me apresentar. Eu sou o Rangel Dallagnese, sou sócio, CEO da Next, sou empresário, sou mentor. E aqui do meu lado tem comigo o Rudinei Ross, nosso especialista em IA da Next. Rud. É um prazer falar com vocês, pessoal, estar aqui nesse Ascensão Cast, que é um podcast que a gente criou para trazer para vocês todo o nosso conhecimento em tecnologia, o que a gente está fazendo pelos empreendedores. Meu nome é Rudinei Ross, eu já faz desde os 13 anos de idade que eu sou apaixonado por tecnologia, foi meu primeiro curso em desenvolvimento e de lá para cá eu vim cada vez mais sedento por aprender coisas novas. Eu me especializei na área da engenharia mecânica, máquinas, equipamentos, e eu empreendi por muito tempo nisso, foram 6 anos empreendendo, até que eu decidi virar a chave e voltar para o que eu mais gostava, que é a tecnologia. Então na Next Apps, a gente começou a utilizar a inteligência artificial voltada ao que os empreendedores precisam para realmente ganhar mais facilidade, mais agilidade, mais qualidade nos seus processos. Hoje o que a gente faz é realmente essa missão de profissionalizar o empreendedor, de trazer facilidade para a vida dele, e é o que a gente está fazendo, é o que a gente busca trazer aqui para vocês nesse podcast. Top demais, Rudy. Do nosso lado aqui também temos o Guilherme Calesco. Fala, galera. Meu nome é Guilherme Calesco, eu sou engenheiro de software. Garoto de programa. Faço uns programas ali na Next. E eu tenho uma trajetória aí um pouco longa na área. Eu trabalhei para algumas empresas, para a Amazon, eu venho no meio de startups aí, em negócios de saúde, em negócios agrícolas, e eu vim somar aí com a galera sobre as ferramentas de IA. A gente masterizou isso, acho interessante falar lá na Next, eu já tive algumas equipes de 60, 70 pessoas, e hoje com o uso da inteligência artificial aplicada ao nosso negócio, a gente consegue fazer o negócio rodar ali com 4, 5 pessoas, algo gigantesco. O Rangel vai falar um pouco melhor que a gente vem construindo. Top demais. Para a gente começar esse bate-papo, vou trazer um tema polêmico aqui e eu quero a resposta sincera de vocês. Qual vai ser a primeira profissão que vai ser extinguida com a inteligência artificial? Essa é fácil. Programador. Eu vou fazer uma pós-graduação em marcenaria, porque a IA tá tomando nosso trabalho. Em paralelo, você já está estudando marcenaria. Estou fazendo bancada lá. Eu vi, mas lá na mesa do seu escritório não parece, né? A gente brinca, mas eu acho que essa é muito fácil. Hoje em dia, a secretária, sabe aquela pessoa que ela só tá para responder o WhatsApp, às vezes ela tem o script, copia e cola, e muitas vezes ainda faz errado. Essa pessoa é uma das primeiras que eu não posso nem dizer que ela já está sendo substituída. Você pode olhar pelo que a inteligência artificial está fazendo, a grande maioria delas hoje são aquelas IAs que é o chatbot para atendimento, e essa secretária ela perde muito espaço.
Talvez aquela secretária que atende pessoalmente, Serve o café. Isso, leva o cafezinho, faz essa abordagem Mas não por muito inicial. tempo, né? Porque eu vi uns robôs da Tesla que tá caminhando direitinho também, né? Exatamente. Eu fui esses dias numa padaria perto da minha casa e quando eu fiz o pedido eu me surpreendi. Era um robô vindo me entregar o pedido, me agradeceu quando eu peguei o prato e saiu caminhando bem. A gente tranquilo. foi nesse ambiente também, porque vocês não conhecem, a gente mora todo mundo próximo da empresa. Isso aqui é até um insight para você que é empreendedor, tá? Morar próximo da empresa é economia de tempo, tá? A galera de São Paulo aqui gosta de ficar no trânsito, né? Já tá todo mundo me olhando de cara feia aqui atrás, ó. Mas, ó, a gente foi nesse lugar e a gente fez um pedido pro garçom, só que na hora de entregar veio o robô. Aí eu, meio chucro que sou, né? Falei, cara, será que é meu esse pedido aqui? Será que é meu? Até ele falou, mesa tal, pedido tal. A gente retirou o pedido, ele foi e voltou. Então, veja que nesse cenário, o garçom, aquele que só ia lá e levava o pedido para mesa, já está sendo substituído. Agora, aquela pessoa que fazia o Ctrl+C, Ctrl+V dentro do WhatsApp, essa também está com os dias contados. Você acredita nisso também, Guilherme? Acho que assim, a inteligência artificial é uma ferramenta que a gente chegou... No começo dos anos 2000, o computador tinha chegado com esse mesmo impacto e a galera falou assim, eu não preciso mexer em computador. Depois veio a internet, o dono de negócio falou, esse negócio de internet não é pra mim. E acho que hoje a gente tá nesse meio da IA, que fica insustentável, né? Tipo, você ter uma empresa, você não usar IA, o seu custo vai ser muito alto. Vou voltar a repetir na Next aqui, que é um case nosso. O nosso mão de obra humana é muito barato. A gente realmente tem poucas pessoas trabalhando e entregando muito resultado. E qualquer pessoa que é dono de negócio, que não tá fazendo algo do tipo, cara, vai perder pra concorrência. Porque alguém usando vai entrar no seu mercado e vai conseguir realmente tomar um certo espaço, né? O case da secretária é interessante por quê? Porque imagina que essa pessoa, ela passava o dia todo copiando e colando mensagens, às vezes, de um documento, né? Sem emoção, sem entender contexto, e muitas vezes nem responde. Quando responde o Ctrl+C, Ctrl+V. Lá na Next, a gente já usa isso há muito tempo, e essa é uma das coisas que eu percebo que facilmente vai ser substituída, exatamente como o Rudy falou, porque responder uma mensagem assim de antemão, de prompt, né, de prontidão para o cliente e de uma forma mais persuasiva, personalizada, é muito mais fácil. Então esse é primeira profissão que vocês acreditam que vai acabar, e eu também concordo com vocês. Só que dentro desse contexto, o que você acha que quem está nessa área, vamos lá, eu estou trabalhando, porque existem muitas pessoas que se desenvolveram no secretariado. O que essas pessoas podem fazer para se desenvolver mais? O que elas podem aprender de IA para mudar esse cenário? Beleza. Vai, se a gente pensar em IA como um todo, o que é a grande dificuldade que as pessoas têm? Mas peraí, você tá bem, mano? Tô bem. Então dá um sorrisão pra gente aí. Ó, pessoal, pra quem não sabe, o Guilherme tá... Primeira gravação de podcast dele, tá nervoso, tá? Não deixem ele nervoso aqui, eu quero que vocês comentem o vídeo aqui embaixo, assim, ó, fala assim, vamos Guilherme, tamo contigo, você que é programador também, sabe o quanto é difícil socializar com as pessoas, pode soltar, irmão, que você é um cara que tem muita inteligência, conta pra gente aí, o que a pessoa tem que fazer pra não deixar a IA tomar o lugar dela? O que as pessoas não estão entendendo hoje em dia é que a IA é uma ferramenta, então não existem duas coisas, acho que não existe mágica, tem muita gente que acha que a IA vai resolver todos os problemas, e do mesmo jeito a IA não sabe tudo que você precisa que ela saiba. Vamos pegar o case da secretária aí, a secretária, para realmente conseguir ser um profissional diferenciado no mercado, ela tem que aprender a trabalhar com a IA, a treinar a IA, o que ela, já com conhecimento, né? A IA não tem experiência de mercado, a IA normalmente, ela nunca trabalhou, assim como nós, desenvolvedores, a gente não é acostumado a trabalhar com gente, e a gente precisa realmente ir dando passo a passo para a IA, ensinando ela, e a pessoa que conseguir masterizar isso quanto antes, de como treinar a tua IA, dá até o nome de um filme, acho que vai ser um destaque grande aí. O ponto é que a inteligência artificial hoje, ela é uma ferramenta, como o Guilherme trouxe. Mas ela é uma ferramenta que você precisa saber utilizar da maneira certa. Hoje, quando você pesquisa algo no ChatGPT, no Google Gemini, na Anthropic, você pode ter um resultado muito bom ou um resultado muito ruim. Vai depender de como que você utiliza aquilo. Toda a inteligência artificial ela é assim. E quando você olha para a secretária, vamos continuar nesse papo onde... Antigamente, quando eu fazia uma ligação telefônica, o telefone estava sendo criado ainda, testado pelas primeiras vezes, isso caía numa central e a atendente, ela... Oi, com quem você quer falar? Eu quero falar com o Rangel. Então, ela plugava a tua linha para você falar com o Rangel. E rapidamente, essa profissão deixou de existir porque as centrais viraram eletrônicas. Então, o ponto aqui é,
toda a nossa forma de trabalho, ela evolui, toda a nossa forma de trabalho, ela vai melhorando e ela vai deixando algumas profissões obsoletas. Só que a secretária, ela continua existindo. A diferença é que você trabalha de uma forma diferente. Então é a mesma coisa. A secretária não vai deixar de existir. Ela vai ter que se entender e trabalhar de uma forma diferente. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer uma das funções que você tenha. Hoje, na nossa empresa, todo mundo utiliza inteligência artificial. Não existe um setor que não tenha IA. Mas por quê? Porque a IA é a ferramenta que vai potencializar o que a pessoa está fazendo. A gente ainda precisa de pessoas, por mais que de um número muito reduzido de pessoas. A gente precisa. Todo empreendedor sabe. Você é empreendedor, você sabe qual é a importância de um bom colaborador na sua empresa. E esse é o detalhe. Um bom colaborador, ele não vai facilmente sair da sua empresa porque você não quer tirar, você não quer perder ele. Então, treinar essa pessoa para ela utilizar a inteligência artificial e ser muito melhor do que ela era, é o que o empreendedor hoje tem que olhar. Você não concorda? Concordo, cara. Posso contar um case? Claro. Você me soltando. Conta, vai lá. Agora você tá ficando animado, não vamos deixar você perder o ânimo, vai. Lá na Next, o Rangel é o CEO, ele que comanda comanda totalmente as demandas, e tudo que ele chega para mim, para pedir pra gente implementar, feature nova, algum produto, eu costumo falar que é simples. E agora ele fica nessa, falando assim, isso aí é simples, mesmo quando eu mostro alguma dificuldade. E eu tenho falado muito isso para ele, de como masterizar a IA, porque não é sobre Vou contar a história do submarino. Tem uma história que houve um problema no submarino e ninguém sabia resolver. E aí as pessoas começaram a procurar diversas soluções, liam o manual e ninguém conseguia resolver. Isso pendurou por meses o problema no submarino. Até que eles encontraram um especialista e esse cara cobrou R$1 milhão para ir resolver o problema no submarino. Aí as pessoas... quando ele chegou, todo mundo ficou lá olhando o que ele ia fazer, qual é a complexidade do problema e como o cara ia resolver. Ele chegou com uma chave de fenda e deu 2 apertadas no parafuso e falou, o problema tá resolvido. Aí a galera falava assim, mas você vai cobrar R$1 milhão pra apertar um parafuso? Isso aí é injusto, isso aí não faz sentido. E aí o cara chegou e falou pra ele assim, cara, eu não tô cobrando R$1 milhão por apertar o parafuso. Tô cobrando R$1 milhão porque eu sei qual parafuso eu precisava apertar. E acho que na IA, a valorização da mão de obra, né, do colaborador vai muito nesse sentido. Você masterizar a IA para você saber qual parafuso apertar. Quando eu falo que as coisas são fáceis, Rangel, são fáceis porque eu sei mexer, tá? Não é fácil para qualquer um, não. E eu acredito que tem 2 pontos. O primeiro é esse da expertise de um profissional adequado estando atrás da inteligência artificial como ferramenta, mas o outro ponto é, quem melhor do que o teu colaborador que vive aquilo, que experiencia aquilo todo santo dia, para configurar uma inteligência artificial do que ele mesmo. Então, muitas vezes um programador, ele sabe criar uma ferramenta, mas ele não sabe executar aquela tarefa. E aí ele vai ter que aprender tudo isso. Agora, se você, como programador, cria uma ferramenta que deixa simples e fácil para o colaborador que vive aquilo no dia a dia, ele consegue fazer. Tem outra história que eu lembro quando eu estava na multinacional, o meu mentor, ele tinha ido para o Japão e lá no Japão ele estava aprendendo as metodologias ágeis e como você fazer com que a empresa tenha mais produtividade. Uma dessas histórias era o quê? Que numa empresa estavam com um problema, era uma empresa de farmacêutica, estavam com um problema de que muitas embalagens sem o remédio estavam passando. Um xarope, vamos pegar como exemplo aqui, a embalagem sem o remédio dentro estava passando e estava gerando muito problema de entrega para eles. E eles foram lá, chamaram vários engenheiros, fizeram um monte de cálculo e tudo mais. Os engenheiros projetaram uma adição na máquina com uma balança, mediu o peso. Se o peso fosse o suficiente, ela passava para a próxima etapa. Se o peso fosse leve demais, um braço mecânico ia vir, ia empurrar ela caía na máquina do lado e assim vinha. Resolveria o problema. Gastaram mais de $800 mil em reajustar toda aquela máquina. E um mês depois, quando os engenheiros voltaram para ver aquela nova máquina funcionando, ela estava desligada. E aí eles ficaram malucos. Como assim? Por que vocês desligaram isso? E o colaborador, aquele cara antigo, aquele cara que tem muita experiência, falou assim, deixar ligada, a máquina estava dando problema o tempo todo, parando a nossa produtividade, fazendo com que a gente não ganhasse o nosso prêmio no final do mês.
Eu peguei e coloquei esse ventilador aqui. Se a caixinha for leve, não tiver o remédio dentro, a caixinha vai voar e sai fora da minha linha de produção. Então essa expertise é só o colaborador que vai ter. No Lean Manufacturing isso é chamado de desperdício de capital intelectual. E você aí, na sua empresa, empreendedor, será que você não está desperdiçando o conhecimento que as pessoas têm? Será que você não está deixando de ter muito mais produtividade se você conseguisse conversar com essa pessoa e deixasse ela te dizer uma forma melhor, uma forma mais adequada? E aí você só melhorar essa ideia com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem como dono do negócio? Top demais. E enquanto o Rui estava falando aqui, eu até me deu sede aqui. Se alguém puder trazer mais um café para mim. E você que é dono de negócio, ó, vou te falar, esse café aqui é especial. Ele vem lá de Minas Gerais, da Boom Café, um café personalizado. Você pode fazer um café com a sua marca. Você pode fazer um café personalizado com a sua marca para levar o seu nome aí para os seus clientes. E vou te falar, hein? Café com grãos selecionados aqui. Nada de pedaço de pau e pedra dentro do café, tudo torrado e moído lá e misturado para você tomar, tá? Então... fica a dica aí pra você, tá? Eu queria trazer um ponto, cara, que é muito interessante. A gente falou sobre a extinção da secretária respondedora de mensagem, mas como que o dono da clínica, como que o médico, o dentista, o advogado, que hoje tem uma profissional dessa no seu negócio, como que ele pode... É claro que a nossa solução resolve esse problema, um deles, tá? A gente resolve vários problemas, mas como que ele pode pensar em inteligência artificial dentro do negócio dele? Quem vai ser o primeiro a falar assim, qual a primeira ação que a pessoa precisa ter hoje? Pequeno e médio empreendedor, o que ele precisa ter como primeira ação para colocar IA no negócio dele? Acho que eu posso responder essa porque antes de você pensar em IA, você tem que pensar num negócio. Então, por mais que sim, a gente é especialista em inteligência artificial, o negócio vive de vendas. Para um negócio prosperar, você precisa de duas coisas. Você precisa prestar atenção no número de ofertas que você está fazendo e na taxa de conversão que você tem. Isso é o básico da estrutura financeira para você ter prosperidade no teu negócio. Então, quando você vê a inteligência artificial, ela tem que mexer ponteiro. O que é mexer ponteiro? É gerar mais lucro. É trazer mais dinheiro para a sua empresa. Então, você empreendedor, eu tenho certeza que você olha para o seu negócio e você sabe que você precisa trazer mais lucro no fim do mês. E como que a gente faz isso? Simples. É ou uma inteligência artificial que vai aumentar o número de ofertas que você consegue fazer, que seria aquela inteligência artificial do pré-atendimento, ou que vai aumentar a taxa de conversão que você tem. Prospecção, pré-atendimento, vendas. Eu vou fazer uma pergunta. Rangel, você como empresário, CEO e dono da Next, como você utiliza inteligência artificial para maximizar seu negócio? Porque para quem não sabe, a gente é o maior usuário do nosso sistema. A gente não consegue viver sem. Né? Só IA de atendimento de WhatsApp, a gente tem umas 8 IAs. Que fazem pré-atendimento, fazem suporte, fazem qualificação de leads. Dentro da nossa estrutura, todos os setores hoje já usam inteligência artificial. Então, a gente desenvolveu a ferramenta de prospecção de clientes. Então, todos os dias a gente consegue de 100 a 150 clientes prospectando de forma gratuita, né? Pois os tokens eles são pagos, mas de forma gratuita trazendo clientes para a nossa base. Nosso time de marketing, e até é engraçado falar isso, que ele está aqui me olhando, ele vai gostar dessa. Ele chegou e falou para a gente que ele gostaria preciso de uma equipe, preciso disso. Se você tem uma empresa e você quer estruturar o seu marketing, você tem que fazer a mesma coisa que eu fiz para ele. Eu falei, tá aqui o Lovable, tá aqui a Cloud, tá aqui o ChatGPT, tá aqui a tua equipe. E ele utiliza isso e aí o depoimento é, com essa equipe de IA, eu não preciso de tantas pessoas trabalhando aqui. Então eu acho que o que eu uso de IA no meu negócio hoje, o que eu faço com inteligência artificial, as coisas que eu construo, então... Primeiramente, como o Rudy falou, voltado para vender. O que vai colocar mais dinheiro no meu caixa agora? Gente, empresa se sustenta com dinheiro no caixa. Então, o que eu faço? O que eu posso fazer? IA de vendas, de pré-atendimento, de qualificação, de prospecção. Follow-up. Marketing é importante? É importante. O que a IA de marketing pode fazer? Então, vai lá, um Lovable, Cloud, ChatGPT, outras ferramentas que usam essas LLMs como motor. Então, para você poder usar esses dois canais. E aí, claro, tem toda a parte de desenvolvimento, que aí você pode falar um pouquinho mais. Ô, Guilherme, me conta uma coisa, cara. Qual inteligência artificial você tem utilizado mais no seu cotidiano para programar, para te dar insights, para te ajudar nas tomadas de decisões? Hoje eu uso o Cloud Code, falando mais tecnicamente, só que eu uso uma versão guilhermística dela. Eu criei o Cloud Code Calesco ali. Menorzinha? Mais compacta, mais rápida.
E ela basicamente tem todo o conhecimento que eu tenho de programação. Então, normalmente a inteligência artificial, ela toma o caminho mais popular. Então, ela vai sempre no conhecimento mais abrangente na internet e nem sempre é o mais correto. Então, para utilizar com programação dentro da Next, que a gente tem dados sensíveis, escala, a gente processa muita mensagem, eu utilizei os conhecimentos que eu obtive, claro que com teorias de livros e na faculdade, e eu treinei essa cloud para ela trabalhar igual eu, não do jeito mais comum, mas do que eu julgo, né? Do jeito mais correto. Que dá certo a gente sabe, né? Estamos crescendo, né? Que dá certo a gente sabe. Mas e os BO? Não, Olha, uma vez ela já aprontou aí, fez um BO, fez alguma cagada no processo que você teve que... Cara, assim, a IA comete tantos erros quanto um ser humano, né? Conforme ela tem que ser supervisionada, acho que o tempo todo. E acho que o último problema que ela causou, que vocês não sabem, vão ficar sabendo ao vivo, eu fui fazer uma pequena correção ali numa máquina que a gente tinha que fazer uma escala, né? Eu tenho uma IA que ela me alerta quando o recurso, processamento de máquina tá estourando. E eu falei assim, faz só esse ajuste. E ela desligou tudo. Foi aquele dia que estourou o cartão. Ela desligou tudo e ela foi tomar algumas decisões lá. Então, eu negligenciei a supervisão e aí ela acabou desligando a Next por alguns segundos, gente. Mas acho que é um padrão que a gente tem, né? Óbvio, todo ser humano é passível de falha, mas é um padrão que a gente tem de... Hoje em dia eu acho que tem muito, o Guilherme sabe muito o que eu tô falando, né? A gente conversa muito sobre isso. Tem muito aqueles caras que eles querem delargar tudo pra IA. E não é assim que a coisa funciona, porque você pode treinar muito bem ela. Eu tenho certeza que o Gui passou muito conhecimento que ele tinha, com toda a experiência que ele tem para essa inteligência artificial. Mesmo assim, você tem que estar em cima dela o tempo todo. Não adianta você querer dizer, vou colocar uma IA aqui para trabalhar por mim, vou levantar minhas pernas e nunca mais vou trabalhar, porque é uma visão errônea que eu acho que grande parte, não só de nós, da parte técnica, mas como os empreendedores, eles têm. De que, a IA vai fazer tudo agora para mim. E não é assim. A IA vai facilitar a sua vida. A IA vai te dar 95% mais velocidade, mais qualidade, mais agilidade no que você está fazendo. Porém, você ainda vai ter que estar lá. Porque na hora da decisão final, na hora de fazer, você vai precisar estar supervisionando. E aí é quando a pessoa ou não sabe que ela precisa estar fazendo aquilo, ou não faz, que aí gera os problemas, né? Então, o ideal, primeiro, é você ter esse conhecimento para treinar a IA, não ser uma pessoa que simplesmente chega lá e larga a IA de qualquer jeito, porque aí você... uma empresa especializada, né? Exato. Por quê? Quem conhece alguma? Porque a inteligência artificial, a qualidade da resposta dela vai ser diretamente proporcional à qualidade do treinamento. Se você não tem como treinar bem a sua IA, aí o ideal é que você realmente vá atrás de alguém que pode. Não por nada, mas é porque a inteligência artificial vai ser, como o Guilherme falou, genérica. Porque ela foi treinada para querer acertar tudo, o máximo possível, e te manter ali engajado na conversa. Foi isso que uma LLM foi treinada. Ela foi treinada por esse princípio. E aí, para ela ser o mais assertiva possível, ela se obriga a ser generalista, porque se ela for aprofundar em um assunto diferente do que você queria, ela vai errar. Então, ela é generalista de propósito. E o resultado não vai ser bom. Tanto quanto quando um empreendedor acha que ele vai fazer um agente fazer tudo que a empresa dele precisa. E na verdade não é assim. Você precisa de um agente especialista em cada uma das opções, em cada uma das tarefas, que é o que a gente tem lá na Next, né? Então hoje a gente tem em cada um dos nossos setores, cada pessoa tem vários agentes, no mínimo mais de um, para executar as suas funções. Então todo mundo tem pelo menos uma ferramenta de inteligência artificial para agilizar, para facilitar, para acelerar o processo, né? E o contexto é rei. Se não tiver contexto para atuar, a inteligência artificial vai fazer o que ela achar que deve ser feito. Eu aprendi isso na época da fisioterapia, tá? Eu trabalhava, para quem não sabe, o pessoal vai olhar com espanto, não tem ninguém também para olhar aí. O pessoal vai olhar com espanto, mas eu fui fisioterapeuta da Chapecoense. Por 4 anos e meio, trabalhei na reabilitação de algumas pessoas que estavam no acidente do voo lá. E nós tínhamos sempre um problema corriqueiro dentro da Chapecoense. E não só na Chapecoense, que acontecia de 5, 6 vezes por ano, que eram as lesões de ligamento cruzado anterior. Você que tá jogando bola aí, tá com o ligamento estourado, presta atenção. Ó. A clínica era o contexto. Então, a parte clínica era o contexto. Se essa pessoa tinha os sinais de ruptura,
era isso que mandava, se ela tinha frouxidão ligamentar, se ela tinha o teste de gaveta, que era o teste positivo. Só que muitas vezes você ia lá e fazia o quê? Fazia um raio-x, uma ultrassonografia e uma ressonância. Aí a ressonância dava resultado X, um outro Y, outro Z. Só que o que mandava era o contexto. Como que esse cara tá para caminhar, tá com dor, e é mais ou menos o que acontece hoje quando a gente tem utilizado a inteligência artificial. Vou dar um exemplo aqui, talvez o empreendedor tá em casa pensando, cara, o que eu posso fazer com o IA? Eu vou colocar amanhã no meu pré-atendimento. Se você não ensinar para ela o que ela tem que fazer, como ela tem que se comportar, o que a sua empresa faz, se ela não tiver contexto, ela vai falar qualquer coisa. E aí você vai dizer, não, mas a IA não funciona para mim. Eu já sei que 40 mil clientes já é o suficiente para mostrar que funciona, né? E na visão de vocês, assim, que é uma parada que quero ver lá dentro. A gente nunca teve essa conversa. Vocês já me falaram coisas parecidas, mas a gente nunca teve essa conversa. O que assusta você sobre a inteligência artificial? Cara, acho que o primeiro ponto que me assusta é algumas pessoas não estarem usando. Assim, eu fico muito no meio de programadores e tem algumas pessoas que estão receosas, o que é irônico, né? A gente trabalha na vanguarda e, assim, não entender que você produz, cara, 20, 30 vezes mais com inteligência artificial tipo, realmente assustador. E acho que dá pra gente expandir isso para outras áreas, né? Assim, empreendedores, donos de negócios, trazer insight, cara, uma busca que antes você levaria, cara, uma tarde inteira para levantar dados, criar uma planilha, para você fazer um estudo estatístico, a IA em 5 minutos ela vai te dar da melhor maneira possível, com referência, e acho que... Eu acho que o empreendedor, ele se confunde com uma coisa. Acho que todos nós que estamos aqui, a gente está vivendo uma bolha de tecnologia, óbvio, porque a nossa empresa é fomentada nisso. Agora, tem grande parte do empreendedor que está aí em casa, e você também talvez está pensando isso, que eu posso realmente utilizar a inteligência artificial sendo que o meu negócio é prestação de serviço? E a realidade é que você pode utilizar a inteligência artificial em tudo. Tudo que você está fazendo. Só que algumas empresas, alguns nichos, alguns setores realmente conseguem se beneficiar mais. Mas é impossível você vir aqui, sentar na frente do que nós temos e nós não te apresentar pelo menos 4 pontos para você começar a utilizar a IA na sua vida e começar a ter mais produtividade, ter mais agilidade, ter mais tempo para você pensar em outras coisas. Coisas que vão te trazer mais felicidade, coisas que talvez vão te trazer mais um bom financeiro. Então, o empreendedor hoje, ele olha para a inteligência artificial e acho que isso também me dá muito medo. E ele pensa que está distante. Mas a IA não é futuro. A inteligência artificial ela já está no presente. Para nós já é coisa do passado. A vantagem desses empreendedores que estão parados no tempo, não estão usando inteligência artificial, é que tem muita gente. Tem muita gente que não está fazendo. Por que você tem que fazer agora? Porque quem larga na frente, quem vai na vanguarda, como diz o ditado, né? Boi lerdo bebe água suja, né? Então quem chega primeiro vai beber água limpa. Se quem tá na vanguarda vai chegar primeiro, vai construir primeiro, então por que você não vai fazer agora? E como o Rudy falou, tem pelo menos 4 pontos, eu falo até mais. Se você, principalmente quem trabalha na área do direito, contábil, cara, se você é contador, pelo amor de Deus, cara, vai lá no Instagram da Next, vai lá, manda uma mensagem pra gente no Instagram do Gui, do Rudy, do Rangel, porque nós podemos desenvolver para você, pelo menos aí um batalhão de agentes que vai economizar 2, 3 horas do seu tempo nesses processos burocráticos que você faz. Só que se você não precisa ser contador, você pode ser dentista, você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser dono de uma grande empresa, você pode ter um e-commerce, o que você tiver, você pode ter milhões de sistemas na sua estrutura. Saiba que não tem limitações para a inteligência artificial. Nós hoje temos programas desde implementações para atendimento simples, de pré-atendimento, venda, suporte no seu WhatsApp, como implementações completas e mais robustas. Nós temos uma vasta variedade de softwares de tecnologia para resolver o seu problema. E se você quer ter a experiência de ter inteligência artificial, assim como a gente tem, só no ano passado aí a gente economizou facilmente aí mais de milhões de reais. Eu nem sei a conta exata, mas a gente deu uma economia de mais de R$ 1 milhão usando inteligência artificial no nosso negócio. Você vai lá no nosso Instagram, vai mandar um direct lá para nós, falando assim, eu quero conhecer as IAs de vocês. A gente vai montar um programa personalizado de implementação do seu negócio. Você vai nos agradecer aí até a 3ª geração da sua família pelo tempo que você economizou. Fechou? E só pra gente... Deixa eu trazer um ponto
que como não é um achismo, não é a Next que acha que a IA veio para ficar. Existe uma teoria que quem quiser buscar... Somos a mensagem. Nós somos a mensagem. A teoria... existe uma curva no mundo de tecnologia que chama curva de Gartner. E ela traz a tendência, ela traz o crescimento, o pico, o vale e a maturidade, né? Ela é uma curva que ela faz assim e depois ela vai subindo. A IA, ela já passou pelo pico. Ela já foi hype nos anos 70, quando o pessoal começou a enxergar que um computador poderia, entre aspas, tomar uma decisão, que alguns algoritmos que faziam algumas análises clínicas e davam pré-diagnóstico, e aquilo nos anos 70 era revolucionário. A galera já teve esse hype, e foi muito dinheiro. E depois o povo começou a ver que não era bem assim, que o mercado não se adaptava tanto, e caiu num vale da depressão ali, que é chamado. E hoje a gente está numa crescida muito sólida da IA, que não tem como voltar atrás, assim. Não é igual o metaverso, acho que é o hype mais recente. Ele caiu num vale. O metaverso apareceu, todo mundo achou que ia ficar milionário com o metaverso, mas a gente não estava no momento certo, foi o pico. Agora ele também está voltando e ele também tende a se consolidar. Então, não somos nós que estamos falando que, cara, você precisa de IA. A IA chegou para ficar. Do jeito que a gente trabalhava em 2025, cara, começo de 2025, meio de 2025 não existe mais, tá? É questão de tempo, de quanto que você consegue adiantar essa transição, né? Nós não somos gurus de IA, tá? Nós somos uma empresa que implementa IA para você. Inclusive, isso aqui me lembrou uma coisa que eu e o Gui já falamos várias vezes, né? Mas vai lá, Gui, tua opinião polêmica sobre os gurus de IA, sobre os gurus de tecnologia. Cita nome, eu quero o nome. Eu quero o nome. Fala o nome do guru, assim, ó. O cara que falou de IA e falou abobrinha, vai. Não, acho que o principal, quando fala de IA... Tá se escondendo, cara? Vai, fala, mano. Vou justificar a minha fala. Tem como ficar rico com IA, tem como criar software escalável com IA, tem como você ganhar muito dinheiro com IA, mas não é da noite pro dia, não é sem trabalho, você não vai mandar um prompt e a IA vai magicamente botar um Pix na sua conta, que é o que o pessoal vende um pouco na internet. Cara, eu tenho uma trajetória de 20 anos, eu trabalho com programação há 20 anos. Hoje, eu consigo fazer um agente trabalhar para mim, que é o que eu estava explicando no começo. Então, assim, não foi da noite pro dia, eu não peguei 4 vídeos da internet e saí fazendo. Então, acho que é muito importante. Uma comparação que eu faço é que, cara, todo mundo consegue, sei lá, subir uma parede. Você vê um vídeo no YouTube, você sobe uma parede. Mas você vai construir um prédio, construir um shopping, um estádio, que eu acho que seria uma correlação com uma empresa ou com um software corporativo, que é muito diferente. Você precisa de um conhecimento. E assim, tem como ganhar dinheiro com IA, mas, cara, dá trabalho. Dá trabalho, não é o trabalho, né? Você tem que se dedicar a isso, tem que criar coisas, você tem que estudar. Eu não vou falar nome, não vai que vocês convidam um pra cá. Não, e se você falar, a gente vai fazer de tudo pra convidar, inclusive. A gente quer desmitificar isso. Não, a gente não é contra as pessoas que vendem, que falam de IA. Eu realmente queria os nomes aqui. Se você vai se esquivar, tudo bem, tá? Me esquivar. Mas a gente vai fazer você falar em algum momento. Vender de bigodinho, assim, vender um software lá por uma bala que todo mundo ia ficar rico e até hoje eu não sei um software comercial que os caras criaram. O bigode? Anti-bigodinho, eu acho que eu sei quem é, hein? Eu conheço um software comercial criado com aquilo lá, que deu dinheiro. Cara, eu vou ser honesto com você, tá? Eu não tenho receio nenhum de que pessoas que adotem ou sigam essas ideias de gurus cresçam com esses softwares. Até porque pra gente vai ser excelente, tá? A gente vai ter muito software para dar manutenção, muita ferramenta para dar manutenção, a gente vai adorar, tá? Então, se você comprou um treinamento de um guru, não de um cara, não de uma empresa que tem profissionais com mais de 20 anos de experiência e você contratou um software dele, eu achou que ia ficar milionário com uma IA, você pode mandar mensagem que para você vai ter um precinho diferenciado, tá? E não desistam, porque funciona também, não é... Não, e continue. E se tiver difícil, aí o precinho vai melhorando. Fechou? Ô, Rudi, e você, cara? Fala o nome do guru aí que você fala assim, cara, esse cara aqui eu vi contar história sobre IA e vender uma parada que não funcionava. Cara, tem muitos gurus, eu já comprei muito curso na internet, já comprei muita coisa. Acho que quando eu comecei a me aprofundar no ramo da inteligência artificial como única, exclusiva ponto ali, eu devo ter consumido facilmente mais de 100 mil reais em cursos e coisas que me trazem. E todo esse meu consumo, ele me trouxe para um cara que ele falava muito. Eu não vou lembrar se é exatamente esse nome, mas eu acho que é
Gustavo Mi. Mi, M-E-E. Então não vou me esquivar. O que acontece? Quando eu comprei o curso dessa pessoa, O pessoal lá... o curso dele é um curso de marketing. Ele é um curso de marketing que ele realmente mostrava ali algumas ferramentinhas de como ganhar IA. Mas eu acho que, sabe quando você tem aquele critério de comparação? Naquele momento eu tinha comprado uns 3, 4 cursos, mais ou menos todos eles na mesma faixa, e com a grande maioria eu já estava aprendendo uma teoria de inteligência artificial, eu já estava aprendendo o que era uma engenharia de prompt básica, eu já estava aprendendo coisas que me trouxeram um resultado muito rápido. E com aquele curso eu aprendi a, sei lá, jogar uma pergunta no ChatGPT e ter uma resposta, jogar um link no Opus Clip e ver o Opus Clip cortar. Era basicamente isso, entende? E aí eu disse, caramba, me desculpa, mas isso daqui não parece ser o curso que a pessoa está vendendo. E é isso que me dói. Quando tem tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, e você acaba ofertando uma coisa e entregando outra. E aí, eu quero dizer assim, que eu não vejo problema em um mentor se desenvolver enquanto ele dá a mentoria. Agora, quando você vê que numa semana tem lá só 2 vídeos, aí você termina o primeiro módulo em 3 dias e aí não tem mais nada. Quando você volta 2 semanas depois, tem mais um módulo que só tem 3 vídeos. Aí você vê que aquela pessoa não estava preparada para dar aquele curso. Então, talvez hoje esteja muito melhor. Talvez hoje ele tenha um conteúdo realmente relevante. Mas no momento que eu comprei, não era um conteúdo nada relevante. Era um conteúdo que não fazia sentido nenhum. E aí eu percebi que muito daquilo era um marketing, era uma estrutura que não fazia sentido nenhum. Então hoje, o que a gente conversa de inteligência artificial é algo que, sinceramente, tem pessoas formadas em ciência da computação que não fazem a mínima ideia do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, de como a inteligência artificial está sendo usada no dia a dia. Então eu acho que você não precisa ser a pessoa mais técnica e fundamentalista, como é o Gui, ou mais mão na massa, como a gente gosta de fazer lá na Next, mas ali o meio termo onde você ter uma boa técnica para você ter essa base, essa sustentação e saber colocar aquilo em prática e tirar dinheiro, como o Gui falou, você vai ter que trabalhar, você vai ter que colocar a inteligência artificial para trabalhar. Eu acho que essa mistura é o ideal. E quando você chega na frente das câmeras e você diz, eu posso resolver o teu problema com inteligência artificial, eu acho que você tem que ter, no mínimo, a confiança e o conhecimento para sentar e aguentar esse rojão. É que tem um outro lado da moeda que também é a pessoa que ensaia muito, né? Que estuda muito, que lê muito e que não coloca em prática. Acho que esse é um outro ponto. Pô, você tem que saber a base, mas você tem que começar a aplicar. Acho que é um negócio que é um diferencial que a gente tem, né? A gente realmente... Vocês dois são mais técnicos, eu sou mais doido, né? a gente normalmente de negócio, né, a gente entende o negócio e a gente aplica. E a gente não vai ficar 6 meses estudando o negócio da pessoa para começar a prototipar algo. Não, é algo rápido. A gente já mede a febre do negócio da pessoa ali com a prática, né? Então, acho que são 2 pesos que também... Tem gente que tá dentro da academia ali, da academia formal, né, de universidades, que, cara, sabe um monte de teoria, mas não sabe colocar R$1 em valor dentro de uma empresa utilizando conhecimento. E acho que esse é um negócio legal ali que a gente tem na Next, de juntar os 2 mundos, né? Legal. Uma coisa importante que a gente sempre gosta de falar, assim, a nossa empresa, ela tem alguns perfis, o que a gente conversou, né? Que é o que o Vale do Silício gosta, né? É o cara mais técnico, o que aplica, o mais estável e o mais maluco, né? Na teoria. Eu acho que isso é uma coisa que casa muito bem pro empreendedor. Porque a gente tem o cara que tem 20 anos de programação, o cara que é especialista em IA e o cara que fica pensando nas maluquices de Que se traz fazer... dinheiro. O cara que pensa nas maluquices que dá para ser feito com IA. Então, se o empreendedor hoje, se ele senta numa mesa com a gente, ele fala assim, cara, eu tô com dificuldade, meu negócio tá tendo isso, tá com dificuldade nisso, a nossa cabeça ela vai pensar o quê? Tá, mas por que ele não tá usando IA? Por que ele não tá fazendo com IA? Por que ele não tá usando um software, uma tecnologia com inteligência artificial para facilitar o dia a dia dele? A nossa cabeça quanto empreendedor tá assim o dia inteiro. Eu acredito que é de vocês também, porque a gente só fala isso, né? Mas eu vejo que o que me incomoda, até eu guardei isso aqui, o que me assusta não é o fato de que as pessoas não estão usando ou de que talvez estão seguindo pessoas que não deveriam. Mas o que me assusta de verdade é que tem gente que tá vendo o ciclo se repetir. A gente já falou aqui o dia inteiro sobre a internet.
sobre o computador, sobre a IA agora, tá vendo o ciclo se repetir e não tá fazendo nada. Nada. Não existe inércia, mano, no empreendedorismo. Ou você desce ou você sobe. Você não vai conseguir competir com um empreendedor do teu ramo que usa IA. Não tem como. A gente teve uma conversa num dos finais de semana com Cara, as startups não conseguem competir com a gente hoje. pela eficiência que a IA Cara, eu faz. posso citar aqui, 10 nomes de concorrentes. Tá liberado citar os concorrentes? Então vai lá. Eu tenho certeza que a Como CRM, a gigantescos do mercado, HubSpot, Pipedrive, RD Station, empresas magníficas, produtos sensacionais, mas eles não conseguem competir. Se nós quiser bater preço, a gente bate preço de todo mundo hoje. E tem lucro. E tempo. Que a gente E tem lucro e tempo. Lipro. Não precisa cortar, não. Português bem dizido não se corrige. A gente tem lucro e consegue executar mais rápido. Isso eu falo com propriedade, tá? Porque fazer o que a gente faz com IA, pouca gente faz. Então, é uma coisa que eu acho que é uma visão que eu tenho, mas que o empreendedor em casa talvez me assusta ele não ter isso ainda, né? Na sexta, a gente tem algumas aulas que a gente faz com nossos clientes, né? Uma vez por semana a gente faz um encontro para tirar dúvidas sobre a IA. E até é engraçado que das pessoas que eu fiz a aula na sexta falou, cara, isso aqui acho que não é para mim, não vai dar certo. Ele tem um modelo de franquia de escola e ele não tá conseguindo, ele não tá se adaptando à IA. Cara, o que eu falei para ele, você pode achar que não é para você, vai vir um concorrente seu que vai conseguir usar e você não vai conseguir bater ele. Porque a tua estrutura, que custa hoje 1 milhão por mês, ele vai fazer exatamente a mesma entrega, pagando 100 mil. Vai nessa aqui, Agora pra vocês, fala aí, jogo rápido aqui, Qual foi a maior desculpinha que vocês já ouviram de empreendedor? A desculpinha mais farrapada que eles falaram pra você pra não colocar IA no negócio dele. Eu posso começar. Vai. A que eu mais ouvi nos últimos meses. Não sei se a minha empresa tá pronta. Cara, a minha. E assim, essa aqui é a que eu mais acho interessante. Tô sem tempo. Tô sem tempo. Cara, você está colocando a inteligência artificial para ter tempo, né? E não faz sentido. Entende? Então, pra mim, essa ganha disparado. Você, Gui. Eu acho que é essa aqui. Eu não sei trabalhar com esse negócio aí. Cara, a gente tá aqui dando as duas mãos pra você trabalhar com esse negócio aí, e você tá falando que não sabe. A gente tá aqui pra realmente te ensinar, né? O cara que fala pra mim, eu não sei se a minha empresa tá pronta, dá vontade de falar assim, já preenche teu currículo, deixa o currículo pronto e começa a enviar já. Cara, não faz sentido. De verdade. E aí eu começo a ficar irritado já. Não faz sentido uma empresa hoje não ter esse pensamento de colocar IA, pelo menos em algum setor da empresa, né? Uhum. Pode não ser para trazer lucro, mas para reduzir custo, e acho que em qualquer uma das frentes ali, a gente sabe muito bem que... Mas que seja para preencher uma planilha. Tirar 2 horas, faz a conta aí, quanto que um funcionário custa 2 horas por dia, aí automatizou, vezes 30, vezes um ano, 13º e tudo mais. É isso aí. Tá tomando café aí? Tá tomando café? Eu tô, Gui, eu acho que não. Gui, não. É bom vocês entenderem de café, porque agora vocês vão se acostumar a tomar um café mais saboroso. Um café que realmente é feito com grãos selecionados, que é o que a Boom Café tem levado pra gente aqui, o café personalizado, a máquina de café da Boom com café com grãos selecionados. Chega de ficar tomando aquele inseto que passou no moedor, chega de ficar tomando aqueles grãos, aquelas pedras, aqueles tocos que vem no meio da torrefação. Se você é dono de negócio, tô aqui com o café da Boom Café. Esse café aqui é personalizado esse aqui, por exemplo, é do Bradesco. É um café personalizado para a empresa, para o Bradesco, que ele distribui para os seus colaboradores, seus fornecedores. Você está aí em casa aí pensando o que eu posso trazer para minha empresa de inovação, de algo novo para a empresa, além da inteligência artificial. Sabe que você pode levar esse café para o seu negócio e levar também toda a sua personalização para você dar um brinde para o final do ano, para os seus colaboradores, para os seus fornecedores. A gente já ouviu nos nossos podcasts aqui e você vai ouvir muito falar sobre o quanto é importante se relacionar bem com seus fornecedores. Um café personalizado vai ajudar bastante. E se você quer saber como encontrar a Boom Café nas redes sociais, vai lá no Instagram, procura Boom Café, você vai encontrar o café, a rede social deles, o Instagram. Você vai mandar um direct para eles vão te passar um orçamento especial para você produzir o seu café com a sua marca. Fechou? E já pra gente falar de café aqui, deixa eu só guardar aqui. Eu até quero fazer um adendo aqui, agora que a gente falou de café, galera toma café para dar ânimo, para dar gás. Gui, se pudesse escolher, Gui, hoje, usar IA todo dia ou 30 mg de Vevance? Usar IA, eu sou contra qualquer tipo de droga. Mas o Vevance produzir mesmo, você nunca tomou, mano? Nunca tomei mesmo. E você, hoje? 30 mg de Vevance? Eu prefiro usar IA e ter muito mais produtividade.
Sabe por que eu tô falando isso? Porque muita gente no passado fala assim, para as coisas acontecer, eu preciso o quê? Tomar 70, 30. Hoje você toma um copinho de café, uma tacinha de café, a sua IA já terminou o prompt, já fez o código, já terminou, já atendeu seus clientes, já vendeu, fez mais venda que você o dia inteiro. A produtividade explodiu. E o que você quer falar? O que você falaria hoje, Gui? Se você pudesse, se você tivesse hoje na frente aí, tudo que você falar agora, o pessoal vai fazer. 100%. O que você falaria hoje pro empreendedor? Sabendo que se ele te ouvir agora, ele vai executar essa tarefa. O que você falaria para ele? Começar a utilizar de alguma maneira com algo que você tem muito domínio. Acho que é a chave principal, assim. Pô, igual um empreendedor que nunca programou, eu não aconselho a abrir uma IA e pedir para fazer um software. Mas assim, o empreendedor, putz, que trabalha muito com análise estatística ou com vendas, fazendo gráfico de vendas. Cara, pega a tua planilha de vendas, de alguma maneira segura, não joga ela na internet. Tem IAs aí que você consegue rodar ela local, né? Não é super difícil. A Next aí ajuda você nesse processo. Mas já começar a pedir insights para ela sobre os dados que você tem na tua empresa. Documentos. E você, Rudy? O que você falaria hoje pro empreendedor que tá te ouvindo? Saiba que o que você falar para ele agora, ele vai fazer. Cara, eu acho que a linha de raciocínio do Gui é muito boa, mas para não ficar repetitivo, eu acho que eu falaria para todo empreendedor que está pensando em colocar inteligência artificial no negócio precisa Da Next. perceber, muito bom, precisa perceber que a inteligência artificial não é uma escolha. Se você quer continuar com o teu negócio, ela não é uma escolha. Porque talvez algumas pessoas olham e pensam o seguinte, que empregos vão ser perdidos pela inteligência artificial. E aqui eu quero trazer a tua atenção para que negócios vão ser perdidos por causa da inteligência artificial. Só que não é para você olhar para isso que eu estou falando, escutar isso que eu estou falando e pensar de uma forma negativa. É para você olhar para isso e pensar, putz, eu preciso me mexer aqui. Porque o mundo vai evoluir, ele não vai parar para esperar você. Então você precisa correr junto com o mundo. O que o Gui falou é um ótimo primeiro passo. Vai se adaptando, vai entendendo como é que é. Porque não existe outra opção. A inteligência artificial veio para ficar, já está automatizando muitos processos dentro das empresas. E olha bem para nós, cara, o quanto de eficiência, o quanto de produtividade a própria Next ganhou à medida que os nossos processos foram cada vez sendo mais automatizados com IA. Então não existe, pessoal, não existe essa coisa de casa de ferreiro, espeta de pau. Na Next a gente utiliza inteligência artificial em todos os setores. E isso que eu quero trazer para vocês. Não tem mais como... de aço. Exato. Não tem mais como você ficar sem inteligência artificial. Um paralelo que a gente pode fazer, acho que é bem palpável. Cara, você não usar IA no seu negócio hoje em dia vai ser equiparado a você não usar o WhatsApp. Algum negócio hoje funciona sem WhatsApp? Vamos falar a verdade. Por maior que a empresa seja, cara, contrato com um fornecedor, conversa com o cliente, você tem que ter o WhatsApp inserido na tua empresa, em algum nível. E a IA, cara, em 2, 3, 6 meses, não sei, não sou um futurólogo muito bom, mas você não ter IA no seu WhatsApp vai ser comparado a você não ter o WhatsApp hoje em dia. Então, quanto antes a adaptação começar, né? Eu acho. A gente começou falando sobre as profissões que iriam perder espaço por causa da inteligência artificial. A gente falou da secretária, falamos do garçom, Do desenvolvedor. do desenvolvedor. Se tem outras aí, vai. Bate pronto. Cara, acho que o analista que serve apenas para passar dado de uma planilha para outra e fazer gráfico bonitinho para apresentar isso para algum cargo superior, assim, no meio corporativo, é um dos primeiros aí que vai embora. Não tem o porquê mais você ter uma pessoa. Hoje com a IA, eu crio meus próprios dados. Vocês sabem que eu tenho dashboards gigantescos que eu crio meus próprios dados e eu analiso tudo que acontece dentro do sistema em tempo real. Isso, um ano atrás, eu precisaria ter um analista de dados ou alguma pessoa me auxiliando só para fazer um agregado. Então, acho que se você trabalha com mostrar dados, é uma profissão que você tem que correr muito para conseguir trazer insights ou trazer informações sobre os dados. O mostrador de dados, eu acho que a gente pode colocar nesse pacote aí. Não só isso, né? Porque auxiliar administrativo, basicamente é questão de documento.
E hoje, como a maior parte dos documentos eles são digitais, é só a ida e vinda, manda, busca, né? Isso não vai mais existir. Então não é só aquela questão de você... Toda profissão que precisa somente gerenciar ou trafegar informações de uma forma facilitada, a inteligência artificial já faz. E já faz. Eu não estou nem falando de vai fazer. Então são pontos que... mas algumas pessoas olham para isso que a gente está falando, a gente está citando aqui profissões mais fáceis, né? Mas tem muito gerente que vai perder o lugar também. Por quê? Porque o gerente não faz exatamente isso. Ele coleta dados de um monte de pessoas que estão trabalhando. O de marketing também? O de marketing também. Ele coleta dados de um monte de pessoas que estão trabalhando, ele vai entender o que está faltando para bater uma meta, para fazer se as metas estão sendo atingidas. Então, assim, a gente pode ir mais profundamente para ver que tem muitos C-levels hoje, que o trabalho que ele faz hoje, eu não estou falando da expertise dele, eu estou falando da atuação que ele tem. Mas quem não aplica expertise, exatamente, são muitos, né? Pode ser substituído. Então, assim, talvez tenham muitos C-levels que vão estar perdendo o espaço para uma inteligência artificial ou para um único C-level que tenha domínios em outras áreas que possa estar gerenciando várias IAs. Porque quanto mais o tempo passa, mais a gente vai tendo essa lateralidade de conhecimento. E aí, é óbvio, eu não estou tirando aqui o fator conhecimento, 30 anos, 20 anos de experiência. Eu tenho certeza que essa pessoa tem muito a agregar. Mas ela sem IA ou uma outra pessoa com menos conhecimento usando IA, o que vocês acham que as empresas vão escolher daqui para frente? Rangel, vou te fazer uma pergunta. Você como CEO, sócio da Next, de uma empresa aí que a gente atende milhares de empreendedores, você imaginava quando você começou a Next que com tão pouca gente a gente ia ter uma operação tão gigantesca do jeito que é hoje? Não. Na verdade, assim, eu imaginava que nós chegaríamos no momento que nós estamos hoje com pelo menos o dobro de pessoas que nós temos. Imaginava. Só que como a nossa empresa ela é recente, 3 anos, a gente construiu coisas muito rápidas. E quando a gente encontrou um caminho de automatizar o máximo de coisas possível, mas foi uma mentalidade, tá? Isso é uma mentalidade da empresa. Desde o primeiro dia que a gente começou a usar a IA de verdade, que a gente fez a junção, para quem não sabe, o Rudy tinha uma outra empresa com o nome de Unia, que só trabalhava com soluções de IA, eu tinha uma empresa só de tecnologia voltada para dono de negócio. A gente fez uma fusão dessas empresas, e quando a gente fez essa fusão, a partir daquele momento a gente sempre pensou, tudo que a gente puder automatizar com IA, a gente vai fazer. Só que chega num momento hoje que a gente tem 12 colaboradores, e a gente consegue entregar por 50, por 60. Eu imaginava pelo menos que nós estaríamos com o dobro de colaboradores nesse momento. Pelo menos. Mas hoje eu vejo que cada vez mais faz sentido contratar pessoas que, teoricamente, têm salários mais caros, mas que pensem mais, que estão adeptos a colocar IA a favor deles, do que contratar pessoas com salários menores, que muitas vezes dão mais trabalho para contratar e para demitir, treinar essa pessoa. Então é mais vantajoso você pagar mais caro para um cara que esteja disposto a usar IA, esteja disposto a resolver problema. O seu caso, Guilherme, é o caso clássico. Um programador fazer o que você faz. Então eu não imaginava de jeito nenhum, não achei que nós estaríamos pelo menos com o dobro de colaboradores. Pelo menos o dobro de colaboradores, metade deles júniors. Hoje é a briga que a gente tem ali na Next, porque assim, eu fico filosofando por que eu contrataria alguém com menos experiência, se o tempo que eu vou gastar ou investir treinando ela, eu consigo investir treinando meu agente, e ele aprende, e ele nunca falou assim pra mim, mas você me ensinou de outro jeito, agora você quer que eu mude tudo que eu fiz? Eu acho que o objetivo não sei como foi na faculdade de vocês, né, mas vocês fizeram estágios, né? Todo mundo aqui pelo menos se formou em uma faculdade, né? Todo mundo fez estágios. Eu acho que o objetivo dos estágios tem mudado. Hoje o objetivo do estágio não é mais, sei lá, executar principalmente estágios em direito, advocacia. Se a pessoa tem um estagiário hoje que vai lá para preencher documento, não faz sentido. Agora, se você tem um estagiário do direito que se comunica bem, que é uma pessoa de boa índole, em princípio de valor, o objetivo desse estágio é fazer o quê? Fazer com que essa pessoa goste do lugar onde ela está, trabalhe lá e você faça com que ela cresça e fique lá dentro. Porque para executar a tarefa que ela fazia como estágio... Hoje se fosse contratar alguém com menos experiência ali, eu acho que a gente... Cara, responsabilidade, acho que é a principal coisa que eu buscaria. E crescer com a gente. Responsabilidade total, mas sangue no olho pra crescer. O cara tem que entrar ali na Next, cara,
Mas Roendo as bufando, tábuas, né? roendo as tábuas. Absorver toda a experiência que eu, o Rudy, temos técnica, absorver a experiência de negócio e ver que o cara, todo dia ele sai de lá transformado. E Ó, se você tá interessado, vai ficar o pitch aqui, ó. Você tá interessado, quer trabalhar com a gente, mas assim, ó, você não precisa saber nada de IA, você precisa estar querendo aprender inteligência artificial, tecnologia, ser responsável. ser responsável, e assim, ó, é sangue no olho, tá? É lugar pra você crescer demais. Eu vou te dar a oportunidade de crescer, de aprender IA, mas você vai ter que ir lá no Instagram da NET e falar assim, eu quero trabalhar com você. Você mandar uma mensagem pra lá, a gente vai fazer uma entrevista contigo e vai te dar a oportunidade de estar sentado com essas feras aqui. Isso aí, Toda hora é pitch, né? toda hora é pitch. Se você tá. E ó, é outro pitch, ó. Se você é empreendedor e você não faz pitch todo dia, você clica no botão abaixo, não, brincadeira. Mas pitch toda hora, tá? Tem que estar vendendo toda hora. Dono de negócio é isso. É bom que eu tenho esses caras aqui pra construir os produtos mais bravos do Brasil, enquanto eu faço pitch toda hora. Isso aí. Fala, Rudy. Sei que você tá querendo falar alguma coisa aí. Tá agoniado já pra falar. Cara, eu concordo com o ponto de que uma empresa sem vendas não é uma empresa que prospera. Acho que é muito interessante quando o empreendedor que está assistindo a gente, ele tem que entender que a inteligência artificial, tudo que a gente está trazendo aqui para ele são ferramentas. Ele ainda tem a total responsabilidade sobre o negócio dele de fazer aquele negócio prosperar. Não coloque toda essa expectativa em cima da inteligência artificial achando que tudo vai estar certo para ele. Ele vai ter que trabalhar muito, ele vai ter que vender muito se ele quiser sustentar essa empresa, mas a inteligência artificial vem para ajudar ele, vem para facilitar a vida dele. E como você falou, o que a gente está fazendo aqui realmente é a vanguarda da inteligência artificial. Eu não vejo ninguém falando sobre usar a inteligência artificial do jeito que a gente usa, do jeito que a gente entrega. Então é um ponto onde, de fato, vai mudar totalmente o mercado de trabalho. Com certeza. E uma das coisas que a gente gosta de falar também aqui nesse momento, nas nossas conversas internas, a gente pensa muito sobre o que vai ser das próximas profissões, né? Então a gente sabe que existem profissões que realmente vão ser... É quase impossível serem substituídas. Quase, tá? Porque eu ainda não vi isso, mas existem profissões que são difíceis de serem substituídas. Mas a grande maioria vai ser ou substituída ou vai ser aprimorada, né? E a gente fala muito dos cases lá da Next, né? Também tem empresas hoje que antes precisariam de 3, 4 colaboradores. A área da estética, a gente entende muito o pessoal da estética. Então, pessoas da área da estética que antes precisariam de uma secretária para atender o WhatsApp, uma vendedora, precisariam de uma mulher para servir o café, aí depois precisariam de uma recepcionista, e substituíram tudo isso por uma recepção que serve o café e uma inteligência artificial que faz todo o manejamento do seu WhatsApp, da sua agenda. Então, são cases assim que mostram pra gente que tem profissões, a estética talvez não seja uma que vai ser substituída, mas ela vai ser aprimorada, ela vai ser potencializada. Eu tenho certeza que na cabeça de vocês deve ter pelo menos mais uns 3 ou 4 cases aí. Fala um case aí que você lembra aí, Guilherme. Olha, eu acho que eu sou meio enviesado pela minha área, né? Mas uma das profissões que a gente tinha até 2 anos atrás ainda existe, né? Mas que eu vejo que tem um potencial muito forte de ser aprimorado é a parte de segurança. É humanamente impossível um ser humano verificar todas as falhas de segurança que uma determinada aplicação tem. Mas é humanamente possível você ter um agente que você ensina. Todo software tem suas particularidades, né? Então você sabe os acessos que seu software pode ter, como que ele funciona. Você ensinar isso para um agente e você ter ele monitorando em tempo real. A gente tem isso na Next, por isso que eu tô falando. E ele avisar você do que tá acontecendo, de como que tá o seu software, é uma das profissões assim que, cara, a inteligência artificial aprimorou ao infinito. Trabalha basicamente treinar o agente e esperar ele te chamar. O Gui tem mais essa parte da tecnologia. Eu acho que para trazer um pouco mais do que o nosso público, talvez, na grande maioria tenha, eu acho que as pessoas às vezes olham para a inteligência artificial e talvez passem esse pensamento de, mas eu não posso utilizar porque eu não sei como que é. E a gente tem, como o Rangel falou, 40 mil clientes na nossa base. Desses 40 mil clientes, grande parte é da área da saúde, e aí vem estética, vem outras áreas, como, por exemplo, a gente tem vários nutricionistas que tiveram um resultado muito maior, porque o atendimento ele é parecido. Agora, isso não se limita só a isso. Não existe nicho A ou nicho B. Então, quando a gente fala de case, você pode me citar qualquer nicho que você tenha no Brasil, e eu vou te trazer pelo menos um case de sucesso dentro da Next, porque não existe um limite. Fica o desafio aí.
Fica o desafio. É o desafio alguém a trazer um nicho aqui que a gente não consiga ajudar com inteligência artificial. Ó, vou dar um exemplo aqui. A gente tem 2 cases, são casados, eu não vou citar o nome deles aqui porque eles vão estar nesse podcast nos próximos episódios. Eles são um casal, os 2 são mentores, trabalham no mercado digital. Ela implementou uma inteligência artificial da nossa empresa. Tinham 3 pessoas, gente. Eram 3 pessoas que atendiam ela atendia em média 100 atendimentos por dia. 3 pessoas para fazer esse atendimento. Ela remanejou 2 dessas 3 pessoas para outros lugares da empresa. Se ela quisesse, poderia ter demitido essas 2 pessoas que não iriam fazer falta naquele setor. Colocou a ferramenta para trabalhar naquele processo e hoje uma pessoa gerencia a ferramenta e ela atende as mesmas 100 pessoas. Tá? O caso dele é ainda mais absurdo, né? Foi quando o Rudy entrou lá, fez a implementação de inteligência artificial no primeiro mês. Ele teve um acréscimo de 30% no faturamento dele, de leads que estavam lá, que estavam sendo mal atendidos, poucas respostas, e ele conseguiu ter esse acréscimo. O Dr. Fabrício dobrou o número de agendamentos que ele fazia com a inteligência artificial, porque é impossível que a tua secretária consiga atender todo mundo. Se você gera uma boa demanda, que era o caso dele, chegava muita gente e ele não conseguia atender. Ele dobrou a taxa de agendamentos dele. Então isso são resultados que a inteligência artificial te traz justamente pelos benefícios. Dela tá lá o tempo todo. É 24 horas por dia, gente, 7 dias por semana. Isso ninguém consegue trabalhar tanto. Muito então, a inteligência artificial, ela te dá essa produtividade de uma forma... Bom, eu e o Gui estamos aqui, os 2. Se vocês olharem para os computadores, estão lá trabalhando. A gente não para em momento algum. É, por isso tá saindo cheiro de queimado, hein? Não para. As inteligências artificiais não param de trabalhar. Então, a gente dorme e está sendo produtivo. A gente vem aqui gravar e está sendo muito produtivo. E a nossa empresa agora tem uma revolução. A gente tem produtos, todos os dias sendo testados, produtos novos com IA, né? A gente fez um produto teste agora. Em breve, muitos de vocês vão poder testar. Você que é sócio do Google, do Facebook, sabe que agora a gente, nesse momento, enquanto eu estou aqui, eu investi R$500 no mês e eu estou captando mais de 150 pessoas todos os dias. 150 pessoas num volume conservador, porque eu quero só os super fits para comprar o meu produto. E daqui a pouco você vai receber uma mensagem do meu time aí. A gente está fazendo prospecção ativa com uma inteligência artificial, ela está trabalhando lá e ela está gastando menos de R$500 por mês para trazer 150 pessoas ativas, prontas para receberem oferta do meu time. Então, a IA está trabalhando, a gente está aqui ensinando, trazendo conteúdo e com certeza aí, se você tomar a decisão de estar próximo da gente, você vai fazer isso também no seu negócio. Para a gente encerrar, tropa, eu quero uma mensagem final aí, cada um de vocês traz uma mensagem final para a gente encerrar e aí fala onde é que o pessoal pode conhecer, encontrar mais do Guilherme Calesco e depois do Rudinei Ross. Beleza. Acho que a principal mensagem para deixar aqui, falando diretamente com quem está assistindo, é corra atrás, saia na frente. Eu não gosto muito de ser o mensageiro do apocalipse, mas a gente fala que pessoas que não sabem usar IA vão ser substituídas, talvez pessoas que sabem usar IA vão ser substituídas. E você ter conhecimento para talvez criar profissões, era algo que a gente até poderia discutir. Muitas profissões vão morrer, mas muitas profissões vão surgir. Então você ter um conhecimento, um domínio técnico para você conseguir enxergar como agregar valor dentro de uma empresa, como agregar valor dentro do negócio, acho que vai manter mais tranquilo dentro do mercado, assim. E aonde que o pessoal pode encontrar o Guilherme Calesco? Eu tenho o meu Instagram, que é @Guilherme Calesco, tudo junto. No LinkedIn eu sou bem ativo também, é Guilherme Calesco em todas as redes. Eu gosto muito de publicar, eu publico artigos, eu publico tutoriais, e-books, eu gosto muito de escrever. Então, se Deixa seu Orkut aí pra galera. Orkut, tô velho, mas nem tanto. Mas é isso aí. Fechou. Rude. Fechou. Mensagem para encerrar. Uma mensagem para encerrar. Eu gostaria de dizer para todos os que estão assistindo ou ouvindo o que a gente está trazendo aqui, que tudo que a gente está trazendo é para você crescer. Tudo que a gente quer é facilitar a sua vida, tudo que a gente quer é trazer mais produtividade, mais profissionalismo. E grande parte desse trabalho envolve a gente trazer para vocês para onde que o mundo está indo. A gente vive essa bolha e a nossa missão é trazer isso para dentro do seu cotidiano. Trazer isso de uma forma fácil, de uma forma leve. Então, se você assistiu, ouviu tudo isso daqui e acredita que está assustado, que está com medo, chama a gente. Eu tenho certeza que tem um profissional capaz, habilitado para te direcionar, para que você não tenha uma pedra no sapato, para que não seja uma montanha imensa na sua frente. A inteligência artificial ela vem para ajudar.
ela não vem aqui para ser um monstro na sua vida, ela não vem aqui para te trazer problemas, e sim para resolver eles do teu lado. Eu tenho certeza que você pode ter muito mais resultado com inteligência artificial. A gente só está aqui porque isso é possível e porque a gente já fez acontecer. Então, se você precisa dessa ajuda, é só dar um alô para a gente. Se vocês querem, eu fico totalmente à disposição de vocês. As minhas redes sociais é @rudineiross, HOSS. Isso no Facebook, no YouTube também. É só chamar lá, Instagram. Tudo que a gente tiver de conhecimento, nós vamos trazer para vocês. Tudo que a gente tiver ao nosso dispor, nós vamos disponibilizar, porque a nossa missão é levar essa facilidade para todos os empreendedores. E eu passo a bola para você. Fechou. Muito obrigado por esse papo. A gente conversa todos os dias, mas frente aos microfones é diferente. Eu que o diga. Guilherme estava nervoso aí, agora que deu uma tranquilizada. Agora que terminou, que tá tranquilo. Obrigado pelo esse papo, pela experiência. Saiba que, assim como vocês, eu também tô preocupado com o futuro, mas não tô preocupado e ansioso ou temente. Eu tô preocupado que você aí que tá ouvindo demore tempo demais para acordar, para abrir seus olhos, para entender que a inteligência artificial tem o poder de transformar o seu jogo, transformar o seu negócio. E para isso quero te fazer um convite. O primeiro convite que eu quero te fazer é que, independente da rede que você estiver assistindo esse conteúdo agora, você compartilhe ele com algum amigo seu, com algum empreendedor que precise desse conteúdo também, para entender mais sobre inteligência artificial. Siga nas nossas redes sociais, siga a nossa empresa, siga a Next Apps, siga o Rangel Dallagnese, o Rudy, o Guilherme. Se inscreva nesses canais que você está assistindo, seja no YouTube, no Spotify, para que a gente possa também compartilhar mais conteúdo com vocês. E todas as quintas-feiras vocês vão ter conteúdos exclusivos nesses canais que você acabou de se inscrever. Fechou? Precisando de personalização, de inteligência artificial, de estrutura de IA no seu negócio, tecnologia, você vai lá na nossa rede social, @NextApps. Você vai mandar uma mensagem para o nosso time, eles vão construir um projeto para você. Se você entender que realmente vai mudar o teu jogo, nós vamos te mostrar o caminho e a IA vai começar a trabalhar para você assim como tem trabalhado pra gente. Fechou? Bora trabalhar, tropinha, e bora pra cima.